Plena Saúde Conar 2026. Por que 2026? Eu tenho certeza que estaremos aqui novamente. E esse evento hoje que acontece aqui nesse lugar, hoje não, né? Ontem, hoje e amanhã, são momentos nosso único. E hoje, e agora aqui no nossa sala de podcast, aqui no estúdio da Plena Saúde, dois caras fantásticos. Estamos aqui com o nosso VP, Roberto Ranieri, que está nos prestigiando, está aqui todo dia conosco, né? E tem aqui o Léo Simão. Olha, o Léo vai contar uma história para vocês bacana. Olha, história que Roberto conheceu o Léo, apresentou para os executivos dele e o Léo está aqui hoje prestigiando a Plena nesse dia tão importante para nós. Roberto, para mim, que eu estou no grupo da Plena já há mais de 9 anos, esse momento nosso aqui, que é o Conar 2025, para mim é um marco. O que significa esse momento para você como VP, um jovem que entrou no mundo de empreendedorismo? O que significa esse momento para você? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, Valmir. Obrigado, Léo, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Cara, estar aqui no Conar junto com os maiores fornecedores do mercado de RH, para a gente é a realização de mais um sonho. Eu gosto de sonhar, eu gosto de arriscar coisas novas. E há exatamente um ano atrás, a gente estava vindo aqui como visitante, né, não como expositor. E eu já senti a energia desse lugar aqui. E eu falei, cara, eu quero estar aqui ano que vem para mostrar a Plena, para mostrar a nossa história, para mostrar a nossa proposta de valor. E graças a Deus, depois de um ano, estamos aqui, né? Estamos vivos, estamos realizando nosso sonho aqui, contando a nossa história para muita gente. 2026, é certo a nossa presença? Com certeza, vamos estar aqui em 2026, enquanto Deus permitir, a gente tiver energia, vamos estar aqui para divulgar muito a Plena, para transformar esse mercado de saúde aí, que ainda tem muita coisa boa para ser feita aí, a gente ainda engatinha aí. Roberto, quando você vê o nosso stand sendo visitado, cheio de pessoas aqui, ontem no primeiro dia, passaram na nossa rua aqui mais de 10 mil pessoas e entraram no nosso stand mais de 1.000 pessoas para conhecer a nossa história. Como é que você sente esse momento? Pra gente, assim que nem o Léo falou, é ressignificar, né? A gente consegue ressignificar, recalibrar as energias, mostrar que o mundo é muito maior do que a gente pensa, do que a gente... Às vezes a gente está pescando no aquário, a gente vê o tamanho do mar que está aqui hoje, e do mar que é o nosso mercado, né? O pessoal de RH. Aqui não tem pessoas aleatórias, aqui são pessoas de RH que estão conhecendo o nosso produto, estão virando lead, estão levando brindes aqui. Então ter essa oportunidade de em 3 dias falar com praticamente aí, só no nosso stand, internamente a gente vai passar umas 4.000 pessoas e da parte de fora aí a gente vai ter mais ou menos umas 100.000 pessoas passando e visualizando a nossa marca. Isso daí, pra gente fazer isso aí ao longo do ano, com reunião, com visita, é surreal. Então, é cansativo, é trabalhoso, mas é o dever cumprido. Como é que você vê, então? Você acha dúvida, você percebe que a Plena, a partir deste momento, Conar 2025, terá uma nova forma de agir no mercado? Olha, eu acho que desde ontem que teve aqui todos os nossos gerentes, o pessoal passou pelo podcast, a gente não consegue deixar... Depois que você evolui, você não consegue ser a mesma pessoa, né? Você ficou maior, né? Então, ter o pessoal aqui ontem se apresentando, tirando todo mundo da zona de conforto, vendo aí como tem coisa boa para fazer, para mim é uma vitória. Então, assim, eu tô muito mais aqui para os nossos verem que dá para crescer. Então, você coloca o limite nas suas coisas. Então, se você subir o sarrafo, você vai conseguir ser maior, crescer... enfim, acho assim, ano que vem vai ser maior, a nossa expectativa é melhor e ainda assim criando um nível de consciência, um nível de potência que a gente acelera, mas com controle. Eu estou no grupo com você já há mais de 9 anos e você é um cara que gosta de desafios. Você... é uma pergunta minha aqui. Você gosta de colocar os teus executivos à prova, dizer assim, ó, você consegue, vai. Não, você falou que eu gosto de desafio. Não, eu sou ariano, eu gosto de confusão. É diferente. O desafio é que ele anda meio do lado. Eu gosto de confusão. Quando tá tudo muito tranquilo,
Eu não lembro aquele cara do Instagram que fala, quando tiver tudo muito tranquilo, bota uma música gostosa e arruma uma confusão. Eu gosto de uma confusão, então isso daqui é uma confusão boa, que tira todo mundo da zona de conforto, mas uma confusão saudável. Pra todo mundo ver que consegue. É isso que eu falo pra todo mundo. Meu desejo é mostrar para as pessoas que conseguem. As pessoas se limitam demais. Então, a única limitação que a gente pode ter é uma limitação, eu falo, de saúde, física ou mental. Mas tirando isso, tudo é possível. Não tem nada que é possível. Então, realmente, isso eu gosto de fazer, eu gosto de provocar. A gente tem até uma nutricionista nossa aí, que é lá do Alto Tietê, que está passando por um teste aí na parte administrativa. Todos, né? Você mesmo, você já mudou de massificado, PJ, projetos especiais agora, Insight Sales, Member Get Member. Então eu gosto de realmente, a rotina me mata, assim, eu gosto de ver a evolução, a gente tem que estar evoluindo. Então eu gosto da confusão. Claro que diante dessas confusões nem sempre o resultado é como a gente espera, mas a gente percebe, eu estou com você há bastante tempo, a gente percebe que o resultado sempre ele vem para agregar, né? E como é que você viu, quando você chegou ontem aqui, depois dessa organização, como é que você viu esse stand que é o primeiro nosso no Conar? Olha, o pessoal queria que vocês queriam que eu passasse aqui para validar, para ver lá a prova. Eu falei, não, eu vou delegar mesmo, eu quero ver o stand pronto, sem confusão, porque a minha vida eu tinha um perfil muito centralizador. Meu pai sempre foi centralizador, o Dr. Ranieri começou do zero. É natural, né, quando você não tem gente capacitada, ou você não confia, ou tomou muita pancada na vida, você fica realmente centralizador. E eu era esse cara. Aí eu falei, cara, isso daí não vai me levar pro próximo nível. Não dá para chegar a uma empresa de bilhão sendo centralizador, querendo escolher tudo. Aí eu falei, cara, eu vou deixar, eu quero ver pronto. Então, vou chegar lá tranquilo, né, no flow. Não vou chegar lá como general, vou chegar lá como presidente, calmo. E, por sinal, a gente chegou, né, na sexta que a gente veio gravar aqui, o LED não tava funcionando. Eu falei, cara, esse problema não é meu. Alguém vai ter que dar um jeito dele. Amanhã, 7 horas, esse LED vai ter que estar funcionando. Então, chegar aqui, ver tudo funcionando, todas as equipes, seja do marketing, do pós-venda, os gerentes, o comercial, todo mundo engajado, sem frescura, sem melindre, distribuindo brinde, servindo café, ajudando. Todo mundo realmente no mesmo propósito. Isso aí, para mim, não tem preço. Isso, para mim... O resto é só uma consequência, os leads, o cadastro, mas ver todo mundo interagindo já é sensacional. E ter a presença aqui do Dr. Ranieri, né? Poxa, que bacana. É muito gratificante para nós como colaborador passar por vários processos da plena de crescimento. Você sempre fala que o crescimento tem uma dor. Essa dor é boa, você sente a dor, mas depois você vê o resultado desse tratamento, que é esse sucesso todo aqui. Eu tenho certeza que 2026 será aí ainda mais sucesso. Bom, mas nós temos aqui nos nossos estúdios o Léo Simão. Cara, como é que você descobriu o Léo? O Léo está aqui hoje com a gente, inclusive você ofertou a todos os gerentes, Léo. Ele deu para todos os gerentes o teu livro, que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouquinho do seu livro. Ele trouxe para todos os gerentes, o executivo dele deu um livro. Como é que você descobriu o Léo, cara? Puta, eu descobri o Léo num evento de um colega em comum, um encontro de empresários. E eu falo, quando as coisas são para acontecer, que nem falou do Conar, né? Eu tava num dia super ruim, tinha machucado meu braço, tava um clima péssimo. E fui lá porque o meu amigo me convidou e eu queria prestigiar ele, mas sabe, tipo, eu achei que ia chegar lá, ouvir alguma groselha de alguma pessoa e ir embora. Cara, nesse dia foi o Léo e o Assis. Eu falei, cara, parece que aquela mensagem era para mim, tanto do Léo quanto a do Assis. Que o Assis tem uma empresa de gestão, consultoria, e ele é paraplégico, né? E o do Léo, que é uma mensagem realmente ele vai contar, mas uma mensagem de alma, completamente diferente da minha formação. Eu nunca tive essa formação, sei lá, de análise, de reflexão. Eu sempre fui um cara muito pragmático, muito preto, branco, binário. E quando eu saí de lá, e aí comecei a ler o livro, eu falei, cara, que loucura, velho. Explodiu a cabeça, falei, que loucura, faz todo sentido. E aí eu sempre gosto de compartilhar, né? Sempre que eu leio alguma coisa eu gosto de dar para todo mundo. E a gente foi estreitando o relacionamento e agora a gente está desenhando um projeto tanto para os nossos colaboradores como para a parte de saúde mental dos nossos clientes aí. E hoje ele está aqui com a gente no nosso estúdio, prestigiando aqui a como as coisas se encaixam, né? É o flow acontecendo, né? A gente faz essa entrega incondicional, a vida, o universo, Deus vai nos trazendo para onde a gente precisa estar. Ô Léo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso bate-papo e aqui
com o Roberto, prestigiando aqui a empresa. Queremos conhecer um pouco o Léo. Para quem ainda não conhece a sua história, quem é o Léo Simão ou o Leonardo Simão? Léo, quem é o Léo? O Léo é um aprendiz, é um curioso. É uma pessoa extremamente curiosa. Eu já, como formação, eu sou engenheiro e advogado. Sempre empreendi, desde novo tive essa visão de querer empreender. Meu pai teve empresa grande na área de construção civil e eu falei, cara, eu quero empreender. E eu comecei minha vida empreendendo. Empreendi, tive alguns negócios, até que um dos meus negócios eu tive bastante sucesso. Foi a BB Store. A BB Store foi o maior e-commerce de produtos para bebê do país, onde eu levantei aí, ao câmbio de hoje atualizado, dá próximo de R$1 bilhão em recursos. Uma empresa líder com mais de 600 colaboradores, um e-commerce de produto para bebê. E foi algo que eu tinha iniciado do zero. Ali, literalmente uma casinha ali no bairro da Pompeia, que eu morava ali logo que eu casei. Comecei com isso ali, no perrengue, estica e puxa, vai. E a coisa cresceu demais, foi um trabalho de 5 anos. Só que, a vida me deu dois grandes chacoalhões até hoje. E o primeiro deles aconteceu nessa época da BB Store. O primeiro deles aconteceu, eu acho dizer que foi bem no dia 1º de janeiro de 2015, amanhecendo o dia do Réveillon. Morava numa casa de 1.000 metros lá em Alphaville. Estava fazendo um Réveillon comemorando um ano maravilhoso que eu tinha tido com a minha empresa naquele ano. Aquele ano eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, que é um grupo que eu faço parte, pela Exame, Ernest Young. Tinha saído em capa de 3 revistas, no New York Times. Eu estava no topo da crista daquilo que se imaginava. Eu falei, gente, eu consegui tudo aquilo que eu imaginei, nem imaginei tanto, mas cheguei aqui. E eu perguntei para Deus esse dia amanhecendo em casa na minha piscina, eu falei, Deus, obrigado por tudo isso, estou muito grato. Mas me fala uma coisa, como que eu tiro essa ansiedade, essa angústia que eu vivo dentro do peito? Porque era para ganhar dinheiro, eu ganhei, era para ter fama, era para ter sucesso, eu chequei tudo isso. Mas a ansiedade, esse vulcão interior continuava. Eu achava que a hora que eu tivesse as questões materiais, eu estaria resolvido, e não estava. E eu perguntei isso, Valmir, para o universo. Falei, Deus, e agora? O que eu faço da agora para frente? 90 dias depois de eu jogar essa pergunta com toda intencionalidade, ele me respondeu. 90 dias depois disso, as minhas revistas estavam na banca ainda. Capa, da Isto é Negócio, Isto é Dinheiro. E eu não tinha mais aquela casa, ficou pro divórcio. Eu não tinha mais aquela empresa, eu tinha sido afastado pelos meus investidores, fui pro conselho. Falo que o conselho é um quartinho escuro ali, que eles não te mandam nem mais relatório. Eu não morava mais com meus filhos, nem a Golden Retriever que eu tinha ficou pra mim. Foi tudo. Isso em 90 dias, Léo? 90 dias. As revistas estavam na banca e nada daquilo me representava mais. Caraca. Eu olhava para aquilo e falava, caramba, como que eu posso? Que merda, vamos cortar essa parte, que bobagem que eu fiz para ter dado essa mega capotada. Que loucura. Cara, sacudi a poeira, fui para Espanha fazer kitesurf, dar uma esfriada na cabeça, fiquei um tempo ali e voltei, refiz minha vida. Ali eu aprendi o que disse Aristóteles, que a vaidade é alimento dos tolos. Então tudo aquilo que eu imaginava conquistar, eu conquistei, e daí? Não resolveu. Recomeço minha vida, novo relacionamento, nova empresa, novo trabalho, e vida que segue. Continuo fazendo outros negócios, outras empresas, até que a gente chega no meu segundo wake-up call. Eu continuando na mesma agonia, na mesma ansiedade, na mesma busca desenfreada. Eu já tive mais de 20 negócios diferentes. E dessa vez, dia 6 de janeiro de 2021, eu tenho o segundo wake-up call da minha vida. Sempre no mês de janeiro? Coincidência ou não? Eu falei janeiro agora? Dia 1º de janeiro você... Não, eu falei, desculpa, 6 de junho. 6 de junho. Perdão. Dia 6 de junho de 2021. Ô Léo, antes de você continuar, o que você atribui essa... Vamos chamar de sorte? Porque eu não acredito... Você acredita no sorte ou no azar? O que você acredita? Existe a sorte ou o azar para você? Hoje em dia, eu tenho muita consciência que as coisas não são nem boas nem ruins, elas só são. E é o nosso julgamento, é a forma como a gente enxerga e age em cima daquilo que determina se vai ser sorte ou azar. O que você atribui
em tão pouco tempo você, não sei se é perder, mas deixar de ter aquilo que você sempre quis? Então, eu conquistei aquilo dentro de mim, primeiro, depois eu alcancei aquilo fora de mim. E quando eu alcancei aquilo fora de mim, não correspondeu às minhas expectativas do que estaria dentro de mim. Aquilo não bateu com o que era para me sentir. E as circunstâncias técnicas, vamos chamar assim, desse caos todo, foram circunstâncias, quando você tem uma startup, você cresce num volume muito acelerado, você está sempre precisando de caixa, de investimento. E eu entrei em desalinhamento com meus fundos nessa época, foi quando a Dilma ganhou a segunda eleição, aquela crise absurda de 2014. Enfim, foram foi uma sequência de eventos que culminou naquilo. Então, foram situações que aconteceram, eu reagi de uma forma específica e o resultado foi o resultado que eu tive. Ô, Léo, você quebrou quantas vezes? Eu não quebrei nenhuma. Quebrar, dever e ficar endividado, eu nunca quebrei. Mas eu já fechei a empresa, já doei, já vendi, já fiz várias coisas. Sei várias coisas de não fazer nada. Na BB Store eu não quebrei também. Os fundos assumiram a empresa, continuaram mais 5 anos com ela ali, sem eu. Só você ficou fora, né? Compraram minha parte, eu saí e eles tocaram. Então, essa experiência eu nunca tive de quebrar, mas já tive de recomeçar. Ô, Léo, mas esse recomeço, ele nada mais é do que uma faculdade para você fazer tudo diferente, não é? Exatamente. Ali, a vida te dá o que você precisa aprender. Cabe você aprender ou não. A vida te dá, bacana isso, a vida te dá o que você precisa aprender. Exato. Cada obstáculo na sua vida é o caminho daquilo que você precisa aprender. É como se você viesse carimbado, você precisa ter essas experiências para você crescer, evoluir esses valores e essas virtudes. Isso é o que eu acredito hoje, mas nós vamos chegar lá. Vamos voltar para 2021, o segundo Wake Up Call. O primeiro eu entendi a impermanência de todas as coisas materiais, dinheiro, fama, sucesso, casa, tudo vem, tudo vai, tudo é impermanente. A única permanência é a mudança. Tudo vai mudar. Tudo sempre muda. Quando eu tive esse segundo Wake Up Call, eu estava, dessa vez, na UTI, com 90% do meu pulmão tomado. 90%? Eu só tinha 10% do meu pulmão funcionando. Eu estava com Covid. E ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até enfiarem um tubo na minha garganta para respirar por mim. Estava ali no Vila Nova Star com o Dr. Zé Balos, tinham 22 leitos, 21 entubados, só eu que não estava entubado nesse momento. E assim fiquei por uma semana, oxigenação, oxímetro baixava ali 78, vinha todo mundo para entubar, aí voltava, o doutor falava, não, vamos testar essa aqui, testava o outro, eu estava com aquele CPAPzão no rosto, fiquei ali entre o limiar da vida e a morte por uma semana, graças a Deus é um trabalho fantástico da minha equipe médica, eu saí do hospital e consegui, teoricamente, sair sem sequelas visíveis para retomar minhas atividades, para retomar meu dia a dia. Mas a grande questão é que eu não consegui mais. Eu tinha uma outra empresa de tecnologia em Alphaville também, e nesse momento eu não consegui me conectar às minhas coisas, ao meu trabalho, eu não consegui me conectar a mais nada. Eu olhava, eu entrava numa reunião com a tela de Zoom desligada, falava que eu estava com problema de câmera, e na verdade eu estava jogando Candy Crush no celular. Reunião comercial, eu que tinha que vender. Eu fazia a parte do spin só o início. Não conseguia. Era mais forte que eu. Não dava. Ô, Léo, você pensou que ali era o fim do Leonardo naquele leito ali? Quando você está nesse momento, eu fui diagnosticado com depressão severa. Eu achava que depressão era sobre tristeza. Ali eu descobri que não é sobre tristeza. É sobre uma falta absoluta de energia, de entusiasmo. Você não quer fazer nada. Tentava assistir uma sériezinha, não conseguia focar, ficava no celular zapeando ali, igual um zumbi, nas bobagens, joguinho, fazendo nada. Ficava enrolando o dia inteiro. Eu não conseguia focar, dormia depressivo, chorava, não conseguia, não tinha vontade de fazer nada. E eu me perguntei, falei, cara, como que eu saio? Eu tenho que sair desse lugar. E eu não quero tomar remédio. Foi uma opção minha não tomar remédio. Eu já tinha tido isso na família, minha ex-mulher tinha tido, tomado, meu pai falou, não quero, não vou tomar remédio. Eu entrei, eu tenho que sair. E comecei a mergulhar nessa época, na teologia. Ali eu li a Bíblia uma vez, li ela de novo, maravilhosa, já li umas 8 vezes, mas eu continuava mal, não me resolveu. Li os 5 livros do Allan Kardec, lindos também, mas continuava mal. E continuei procurando
Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, o Tao de Xing, o Zohar, a Cabala do judaísmo, o Alcorão. Eu li todas as principais escrituras, algumas delas algumas vezes. Todas escritas por mestres inspirados, na minha opinião nada se compara a Jesus, obviamente, mas todas trazendo uma mensagem, só que eu continuava mal. Falava, gente, ok, olha lá, Jesus lá, fantástico, mas e aí, qual que é a relação? Eu tô aqui embaixo, como é que eu escalo e chego naquilo lá? Eu não vi essa ponte. Aí um dia, eu pego o carro, fui pra Ilha do Mel, que é um local que eu gosto muito de pegar onda ali no Paraná, sozinho no carro, indo para Florianópolis fazer kitesurf no carro, escutando podcast, escutando audiolivro. Fico escutando, até que eu escuto um cara lendo um livro chamado de Meditações. E esse livro é o diário do imperador romano Marco Aurélio, um imperador de 2000 anos, o maior imperador da história de Roma. E você imagina o seguinte, Valmir, o que era um imperador há 2000 anos? Imagina o poder de todo governante hoje num cara só. Todo governante, Trump, Xing, Putin, tudo num cara só. Imagina a fama de jogador de futebol com empreendedor, com artista, tudo num cara só. O dinheiro de todos os empresários. O que pensa um cara desse, que está no topo do mundo? Seria curioso o que pensa um cara desse, extremamente sábio? E ele escrevia nesse diário dele. O Meditações é o diário do imperador. E na primeira parte, ele escreve uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes na vida dele. Ali, Valmir, quando eu escutei aquilo, eu falei, caramba, fez assim, ó, bum! De repente, as coisas fizeram sentido. De repente eu falei, agora eu entendi o que Jesus falou o tempo todo, é sobre valores e virtudes, o que Buda, Moisés, Maomé, Gandhi, Krishna, todos falam sobre isso. A vida é sobre a gente exercitar valores e virtudes sob qualquer circunstância, mas por alguma razão eu não tinha entendido ainda. Ali foi como, já viu um cara que pinta um quadro de cabeça para baixo, a hora que ele vira, você olha e você fala, nossa, tem uma pessoa ali? Para mim foi assim. A hora que eu olhei, eu falei, cara, é isso. Quem que é esse cara? Falei, nossa, cadê esse livro? O cara só tinha lido um capítulo. Baixei o livro, escutei ele, li inteiro. Falei, gente, que coisa incrível. Descobri que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, pórticos. Aqueles pórticos que os gregos ficavam lá. Descobri que o Vale do Silício, em peso, as startups, as grandes big techs, utilizam conceitos estoicos. Opa! Se preocupa não, bora. E utilizam conceitos estoicos para trazer performance, disciplina, consistência. Vi que a Constituição americana, os Founding Fathers americanos, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eram estoicos. Portanto, a Constituição americana é pautada em valores estoicos. E, por consequência, todas as nossas que copiaram, as ocidentais, também têm isso na Constituição. Se ela é usada ou não é, cabe aos governantes, mas ela tem essa base dos valores interiores nela. E aí, fui descobrindo Navy SEALs, NFL, NBA, Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com ele. E ali eu mergulhei, li tudo que tinha para ler dessa filosofia. Eu sou extremamente curioso, adoro aprender. E de repente, Valmir, eu estava curado. Simples assim. Um dia eu parei de acordar mal, não acordava mais mal. Eu acordava, falava, cara, tô bem. Olha, mas hoje é segunda, chuvosa, no trânsito aqui, na Marginal. Não dá pra estar bem. Não, tô bem. Tô tranquilo, só tô em paz. E dia após dia eu fui ficando bem. Eu falei, gente, como que eu posso levar isso para as pessoas? Como é que eu compartilho isso com as pessoas? Meu primeiro instinto foi começar a comprar o livro e sair dando para os amigos. Fui comprando e dando o livro. Depois encontrava de novo. E aí, o que você achou? Pô, Léo, correria, tá lá, não consegui ler. Eu falava, poxa, que pena, ninguém lê nada, né? Falei, cara, ali eu tinha descoberto uma coisa muito importante. Que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol, na média. É isso, depois você volta. Talvez você tenha um bônus, dá 10, 20 voltas a mais, talvez você não termine essa, a gente não sabe. Mas ali eu já sabia que eu tô perto das 50 voltas, me faltavam umas 30, se der tudo certo. E eu falei, cara, como que eu garanto deixar isso para meus filhos, Theo e Luca, que na época eu tinha 11 anos? Como é que eu garanto que eles tenham acesso a isso, caso eu parta
por alguma circunstância. Falei, já sei, vou gravar um podcast igual eu escutei. 5 minutos, eu leio, falo o que eu acho sobre aquilo ali e fica eternizado aí no Spotify. Iniciei em 2022 e falei, eu vou fazer todos os dias um episódio. Porque isso é a minha pílula, esse é o meu remédio. Ler, gravar, editar, cortar, subir, postar. Eu fazia tudo. E assim fiz. Faço até hoje, tem mais de 1.200 episódios. E o que aconteceu? Em 2022 ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. Caraca. E a partir daí eu comecei a receber centenas que viraram milhares de comentários e agradecimentos de pessoas que falaram, Léo, isso transformou minha vida completamente. Pessoas que tinham passado por dores inimagináveis, como perder um filho, perder uma mãe, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, pessoas que estavam em depressão de cama há anos. Léo, isso transformou minha vida. Eu falei, gente, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Eu não tinha a menor ideia que isso ia fazer sentido para as outras pessoas também. Continuei fazendo isso. A hora que tinha dado um ano, chegava para um amigo, e aí, eu não sabia explicar o que era. Eu falava, cara, escuta o episódio ali. Aí eu falei, cara, eu preciso entender o que aconteceu com a minha mente. Como que foi? O que conectou? Por que deu isso? E ali eu comecei a mergulhar na neurociência, na psicologia, na psiquiatria, ler, para entender o que tinha acontecido. E com esse conhecimento eu consegui extrair de uma forma objetiva como que houve essa mudança interior e a partir disso desenvolvi um programa chamado de Calma da Mente, onde eu já levei nos últimos 2 anos para mais de 30 mil pessoas, dentre elas o governo do estado de Minas, o Zema, todos os secretários, Polícia do Estado de São Paulo, o BOP, mais de 200 empresas, dentre elas empreendedores do IPO, Endeavor, pelo Brasil todo. E agora tem essa honra enorme de estar aqui com a Plena, nesse início dessa parceria, de levar saúde mental para as empresas, para as pessoas e para os pacientes. Cara, que história. Roberto, você deu para cada um dos seus gerentes uma obra do Léo, que a gente vai falar agora. Você já leu todo esse livro do Léo? Já li. É para ler uma página por dia, mas eu falo, todo mundo que começa e está com um grau de ansiedade meio elevado, lê em 1 mês, porque eu falo por mim, você se identifica muito com as dores e você vai entendendo que acaba virando o seu remédio diário. E tem, que nem você que já me deu a Bíblia uma vez, parece que tem dia que você lê aquilo lá e é justamente o que você está precisando naquele dia. A palavra é viva. Né? Você tem coisas que fala sobre tudo, aborda tudo de uma forma prática e clara em uma página. Esse que é o mais louco. Então eu já li e como eu mando todo dia no grupo de colaboradores, a gente tem um grupo de WhatsApp com quase 1.000 pessoas, que a gente convida todos os colaboradores a entrarem para receberem notícias, facilitar. E eu mando todo dia uma página. A gente está na página 196. E a mensagem também, assim, eu falo, a gente não quer revolucionar o mundo, mas todo dia dá para perceber que a gente toca alguém, que a pessoa tem uma reação, tem 2, 3 pessoas. Eu falo, cara, se eu já ajudar alguma dessas 1.000 pessoas que estão aqui nesse grupo com essa mensagem, às vezes é só isso que ela precisa naquele dia para desistir de uma coisa errada, ou para não tomar uma decisão, ou às vezes para, eu falo, abaixar o fogo da panela de pressão, né? Às vezes a pessoa está muito mal e quer precisar dar uma baixada. Então essa aqui é a missão que eu vi. E assim, antes da gente querer, eu falo, catequizar o nosso mundo, catequizar não, mas assim, passar essa mensagem para os nossos mais de 150 mil clientes, a gente tem que tratar primeiro os nossos pares, né? O nosso time. Então a proposta realmente desse trabalho é exatamente essa, assim, não só na parte da alma e da mente, mas como na parte também de saúde física, que é outro trabalho que a gente está fazendo e vai fazer junto com o Odair. É mudar esse paradigma que plano de saúde, o mercado inteiro de saúde só trata doença. Isso não gera valor, assim, é o mínimo. Então o que a gente quer realmente é gerar valor tratando as pessoas. Então levando as ferramentas que as pessoas precisam para melhorar fisicamente, mentalmente e criar essa consciência. Eu falo por mim, além do dia que eu conheci ele, depois eu tive... Você viu o tempo que eu fiquei com dor nas costas e uma dor recorrente e já estava ficando biruta.
Mas, assim, a consciência de já começar a entender que você não é seu pensamento, né? Você consegue controlar ele, Sim. às vezes você não... Isso você não foi a coisa mais revolucionária que eu aprendi na Exato. vida. Você não tem controle das coisas, você tem o controle da reação que você tem nas coisas. Quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, porque a gente acha que a gente não tem... A gente acha que a gente controla as coisas e a gente não controla. E a gente não sabe que a gente consegue controlar a nossa reação perante as coisas. Então a gente bota muita energia numa coisa que é incontrolável e zero energia no que é controlável. Hoje em dia eu falo, caramba, então calma, eu tenho que resolver o meu problema. Porque a gente é muito fácil de entrar numa pilha, né, numa onda. Sim. Quando você vê, você fala, cara, onde que eu tô indo? Isso daqui não vai dar em caminho nenhum. Então, falou, seja por mim, o básico, se eu resolver o meu e conseguir passar essa mensagem de valor para as outras pessoas aí, e que é uma tendência crescente, que hoje o pessoal demanda muito, né? Essa questão mental aí, eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz a gente conseguir ajudar. Você acredita no poder da mente? Cara, essas perguntas muito abertas para mim são meio difíceis. Eu acredito de você realmente começar a criar um nível de consciência que você não tem. Hoje a gente vive muito no automático, que o Léo falou, é muito looping, é muito mensagem instantânea, é muita rede social, é muita coisa. O pessoal vive hoje muitas coisas que às vezes não faz sentido, mas ele nunca parou para ver que para ele não faz sentido. Seja o estilo de vida que ele leva não faz sentido, as amizades que ele tem não faz sentido, às vezes o trabalho dele não faz sentido, mas ele nunca toma coragem para assumir controle daquilo e encarar o que realmente para ele é bom e o que para ele não é bom. Você tem que realmente estar encorajado, você tem que estar empossado para falar isso eu quero, isso eu não quero. E eu sinto que as pessoas não querem tomar isso ou não sabem o poder que elas têm. Então quando você fala o poder da mente, é o poder que cada um tem dentro de si para fazer as coisas acontecerem. Posso responder essa também? Não, você que tem que responder. Ele jogou pra mim, mas não era pra mim essa daí. Ele inverteu. Põe aqui, olha lá. Como é que todas as coisas são criadas? Tudo que existe. Como é que inicia esse processo? Tudo é criado através de um processo de pensamento, palavra e ação. Tudo. Esse copo aqui, um dia teve lá no Mundo das Ideias, alguém se conectou a ele, transformou isso num projeto, uma palavra, e a ação vem de criar ação, pôs gente para fazer esse copo. O iPhone, o Steve Jobs um dia conectou no Mundo das Ideias, falou, ó, celular com browser, com isso, com aquilo outro, trouxe isso para a palavra. Então o pensamento é a forma mais sutil de conexão com o mundo das ideias. Aquilo já existe lá, você capta como se fosse uma antena. Santos Dumont não inventou o voo, ele descobriu o princípio do voo. O Newton não inventou a gravidade, ele descobriu, tudo já existe no mundo das ideias. E lá ele trouxe isso. A palavra ela já é mais densa, a palavra é o verbo. A palavra é que você inicia uma guerra, um casamento, um contrato, uma venda, tudo com a palavra. Ela é mais densa. Você tem um projeto da sua casa, você tem sua casa dos seus sonhos, você está mudando de casa agora, você comentou. Se você está na sua ideia, minha casa tem tantos quartos, uma piscina, isso, aquilo, outro, tá lá. Se você mandar fazer um projeto, eu posso pegar esse projeto e construir. Ela passa a ter materialidade através da palavra. Depois da palavra, criação. Vem de criar a ação. A ação é mais densa, essa transformar a palavra em ação. Cada palavra que você disse até hoje, onde que ela iniciou? No pensamento. Cada ação que você tomou até hoje, aonde que ela iniciou? No pensamento. Se você quer mudar a ação, muda o pensamento. Quer mudar a palavra, muda o pensamento. O que é um hábito? Um hábito é a repetição da ação. Se você quer mudar um hábito, muda o pensamento. O que é o caráter de uma pessoa? É uma coleção de hábitos. Se você quer mudar o caráter, muda o pensamento. E o seu destino é moldado pelo pensamento. Então, quando a gente entende isso, e você entende uma segunda coisa, que os seus pensamentos não são você. Aí é que a turma dá uma olhada pra mim com uma cara meio de susto na hora que eu tô numa palestra. Os meus pensamentos não são você. Ou melhor dizendo, você não é seus pensamentos. Quando tem uma palestra ali, 1000 pessoas eu faço, tem 5% que levanta a mão. Eu falo, quem acha isso? Aí eu falo, vou perguntar a mesma coisa de outra forma. Você já não concordou com o pensamento seu, Valmir? Vou perguntar de uma outra forma ainda. Essa aí metade levanta o braço.
essa outra é 100%. Alguma vez você já teve um pensamento que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui? Como que você pode ter um pensamento que você tem vergonha dele? Ou que você não concorda com ele? Porque existe o pensamento, que é o objeto, e você que é o observador. Você é essa alma, essa luz, essa que está atrás dessa pupila me olhando e me dando um percentual da sua atenção. Outro percentual gigante da sua atenção está em substituir, em levar oxigênio para 37 trilhões de células no seu corpo, substituir 25 milhões de células por segundo, produzir mais de 10 mil SKUs de produto a cada instante para manter esse corpo funcionando. A outra parte do seu cérebro está pensando, eu tenho que passar em casa comprar o pão, será que já está dando 5 horas, será que eu vou pegar trânsito, será que amanhã eu mandei, será que eu recebi o relatório? Então tem várias coisas acontecendo ali. Agora a escolha de qual pensamento interagir é a sua. E quando você entende isso, você começa a ver que pensamentos bons ou ruins, eles apenas vêm. Pensamentos são como nuvens, eles vêm e eles vão. Você é o céu, você é a presença. Às vezes é uma nuvenzinha clara, às vezes é uma cúmulos nimbus negra. Às vezes você está dirigindo, nuvenzinha, passa o semáforo, bum! Falou, incorporado aqui, que estava bem, tô mal agora. Um pensamento que emergiu. Esse pensamento vem, ativa seu estado de defesa, sua amígdala, enche seu corpo de cortisol, seu sentimento muda, seu foco muda, sua presença muda. E quando a gente entende que é uma alquimia interna do nosso corpo, originada pelo pensamento, quando você começa a trabalhar esse pensamento, você trabalha os hormônios, os sentimentos e emoções. Isso tudo de forma intencional. É por isso que funciona tanto os nossos treinamentos com as empresas. Tem um momento do seu dia e da sua vida que você pensa mais? Mas só complementando a pergunta, mas a gente tem ferramenta para poder controlar os nossos pensamentos, ou não? Falando que, controlando no sentido, isso eu quero que fica, isso eu não quero que fica, ou não? Sim, é onde você coloca a sua atenção. A sua atenção é isso. Quanto mais você controla a sua atenção, mais poderoso é o seu controle do seu pensamento. Então, entre o estímulo e a resposta, existe um instante, existe um momento. E nesse momento reside a sua sabedoria. E qual que é o estímulo? Qual que é a resposta? Vamos falar em termos entre o input e o output, tem um processamento. Estímulo, você é fechado no trânsito. Resposta, você xinga, briga com a pessoa. Qual que foi o processamento? Entrar em estado de ira, estado de luta, ativar a amígdala. Segunda, hora que você treina, o cara te fechou no trânsito, você... Vai com Deus. Tchau. Isso Acabou. é a sabedoria. Isso, sabedoria é você pegar o conhecimento e saber aplicar ele. Tá. Essa é a sabedoria. Você entender que a não ação é a melhor ação várias vezes. O silêncio é a melhor resposta. Aí você começa a entender o que Jesus diz. A hora que ele fala, se te bater na face esquerda, dê também a direita. Se te mandar andar 1 milha, vá logo 2. Se te pedir para dar o alforje, dê também o cajado. Por quê? Ele está nos ensinando a sermos covardes? Não, ele não foi covarde. Ele enfrentou a cruz, enfrentou tudo que tinha que enfrentar. Ele está nos ensinando a não reagir, mas a agir com o seu neocórtex, com dopamina, com oxitocina, com serotonina, e não com hormônios de guerra, com hormônios de foco e presença. Eu te perguntei se tem um momento que você... O Roberto é da madrugada. Da manhã. Da manhã. Da madrugada da manhã. Ele gosta muito, as mensagens dele vêm logo cedo, 5 da manhã. Não é isso, Roberto? Você é da manhã mesmo, Sou né? da manhã. Você tem um momento do dia que você tem esses insights? Os meus melhores momentos de flow, quando eu estou mais conectado, é a hora que eu estou malhando. Eu malho umas 2 horas por dia, entre corrida e academia e tudo. Nesse momento é a hora que eu consigo ter mais criatividade, mais insight, mais percepção. Eu estou sempre escutando um audiolivro, sempre escutando algum podcast e a partir dali fazendo as reflexões, que é onde eu crio meus conteúdos, crio meus podcasts, crio minhas palestras. Então esse é o horário que eu estou malhando. Geralmente é de manhã, mas às vezes eu malho à noite, às vezes eu malho na hora do almoço, algum horário eu malho sempre. Você acredita em Deus? Completamente. O que é Deus para você? Acho que está além de acreditar. Eu vivo Deus. Para mim, Deus é tudo. Deus está em tudo. Da mesma forma que uma gota do oceano é o próprio oceano, em um determinado momento essa gota vai
E ela está lá a gota, daí a pouco ela volta, ela faz parte do oceano. Ela é o oceano. Eu acredito que nós somos essa centelha divina, onde Deus está em tudo, em todos. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de nós. Então eu acho que todos nós somos uma centelha divina. Todos nós temos essa breve instante dessa experiência, nós somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Então o que existe entre a vida, que é o nascer de lá para cá, e a morte, que é o nascer daqui para lá, é o que a gente tem de tempo de vida aqui. Temos assunto aqui com o Roberto e com o Léo para uma semana inteira. Que pena que o nosso tempo aqui ele é remido. Mas eu quero apresentar aqui a todos esse livro. Esse livro que o Roberto ele deu para cada um dos seus executivos. E ele já leu, ele não só deu, como ele leu e falou assim, olha, vai te servir. Ô Léo, para a gente finalizar, como surgiu a ideia 365 dias com a calma da mente? Impressa aqui. Eu falo que isso aqui, na verdade, apesar de parecer um livro, ele não é um livro. Ele é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro do lugar mais fantástico que existe, que é dentro de nós. Então, como eu disse no início, eu fui fazendo os episódios. Agora eu estou com 1.200 e poucos episódios. Eu falei, cara, como é que eu quero fazer um livro? Consolidar os melhores episódios por tema. Então, a hora que você vai pegando, cada semana tem um tema específico. Então, a gente pega as bases da filosofia. Eu fiz relação com as teologias, principais escrituras todas. Sobre autocontrole, saúde mental, cura que vem de dentro, recomeço, superando dor. Então, tem 52 semanas. Tem 7 episódios por semana. E cada dia você bate um QR Code e assiste um episódio aqui. Então, você não precisa ler o livro, se não quiser, você pode escutar o livro. Olha esse que saiu aqui, ó. Jesus, amará teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo disse. Sêneca, foi um filósofo estoico, diz: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Você percebe que essa verdade sendo dita de duas formas diferentes. E a hora que você começa a entender isso, você começa a entender onde que está Deus, você começa a entender o poder que você tem de mudar seu estado de presença. Então por que eu fiz esse livro? Porque hoje nós temos, Valmir, 40 milhões de brasileiros com depressão e ansiedade. E o problema é tão sério, é tão grave dentro das empresas, eles trabalham com saúde, que o governo falou, eu não tenho o que fazer com isso, como é que eu vou resolver esse problema? Não tem como resolver. Ele falou, já sei, passa o problema para as empresas. Empresa, filho é seu, resolve. Foi lá e editou a NR1, a norma regulamentadora sobre EPIs e outras questões do trabalho, e falou, ó, agora a empresa também tem que olhar, tem que medir, tem que entender como que está a saúde mental e tem que dar tratativa. E se você não fizer isso, a partir do ano que vem você tem multa, você tem sanções legais, você tem problemas trabalhistas. E o que é muito interessante? Que eu já venho há 3 anos levando o nosso programa, e qual que é o meu foco? Sempre foi. O meu foco foi aumentar a performance da equipe. Porque quando você trata a saúde mental, a gente consegue medir, pegar a sua equipe comercial, quantos leads ele pega, como é que está a conversão em venda. Vamos aplicar o programa? Vamos ver como é que evoluiu a conversão em venda da sua equipe? Por quê? Porque o que é vender? Valmir, você que cuida da área comercial, o que é vendas? Energia. Ô Léo, vendas. Num jantar que nós tivemos há 3 semanas para responder, a pessoa chegou comigo e falou assim, se vende para mim em 20 segundos. Vender, e eu me vendi para ele em 19 segundos. Vendas é você contar história. Sim. Eu gosto de dizer, às vezes quando eu pergunto, tem várias respostas, essa é uma resposta muito boa, mas a minha resposta é a seguinte: venda é transferência de entusiasmo. Você transfere entusiasmo de um produto ou serviço para outra pessoa. O que é liderar? Liderar também é transferência de entusiasmo. Você leva, vamos fazer, vamos montar o stand, vamos fazer, vamos abrir uma filial, vamos levar isso para aqui, para lá. Agora, como que você... E você não vende só produto ou serviço. Você vende para sua esposa a ideia de viajar para um lugar X, para o seu filho vai fazer faculdade, para o seu amigo vamos para um bar, tomar uma cerveja, vamos assistir um jogo. A gente vende o tempo inteiro. Só que quando não existe entusiasmo, não existe venda. Tem uma frase do Einstein que ele diz, a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado.
Qual que é o grande problema que a gente tem hoje? 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade incapacitante. A pessoa está no momento que eu estava de procrastinação. Por quê? Porque ela está com cortisol no corpo, ela não consegue focar, ela não consegue trabalhar. E o nosso treinamento, ela não tem energia, não tem entusiasmo, não tem nada. Então, quando eu entendi isso, porque eu vivi isso, falei, cara, isso aqui ajuda a pessoa a sair disso. A gente pode medir. O que a gente consegue medir quando a gente entra numa empresa? A gente entra, a gente faz um programa que chama Calma da Mente Despertar. Esse programa dura 2 horas. Se a empresa quiser, a gente pode fazer de 4. Ao final do programa, a gente convida as pessoas a participarem, porque elas entenderam elas vão viver essa experiência dentro dela. Aí a gente faz um diagnóstico que chama nível de conexão interna e nível de conexão corporativa. Como é que a pessoa está em 7 pilares da vida pessoal, espiritualidade, finança, carreira, trabalho, relacionamento, e como é que ela está enxergando a empresa. Com base nesse diagnóstico, a gente aplica nosso programa ajudando a resolver esses gaps. Porque, por exemplo, você pega quantos colaboradores vocês têm hoje? 1.200. 1.200. Imagina um estudo da Deloitte que fala que 31% do seu custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. 410 colaboradores. É como se eu estivesse trabalhando com 800. Trabalhando com 800. Como é que seria a rentabilidade da sua empresa se tivesse só 800? Ou como é que seria a rentabilidade dela se faturasse 40% a mais? Com os 400 a mais, trabalhando sob um nível de performance melhor. Exato. Então a gente identifica isso aí. Porque o que o RH enxerga? O RH enxerga o seguinte: absenteísmo, ele enxerga turnover e custo de assistência de saúde. Né? Isso ele enxerga. Só que isso é só a pontinha do iceberg. Qual que é o iceberg inteiro? É o presenteísmo, que é a procrastinação ou silent quitting. Ou seja, a pessoa tá lá, mas ela não tá. Ela tá de home office, mas está assistindo Netflix. Ou ela tá trabalhando, entra no Instagram, TikTok, toma um café, bate o papo, não sei o quê, vai no banheiro, enrola, almoço, bababá, bababá, faz nada o dia inteiro. Por que que eu sei disso? Porque eu vivi essa coisa, eu vi que era mais forte que eu, era meu químico. E quando a gente ajuda com o nosso programa ela sair de um estado de presença e entrar no outro estado de presença, você tem uma mudança, uma transformação absurda na empresa. O absenteísmo cai, o turnover diminui, o custo de assistência de saúde cai. A gente consegue ver todas essas mudanças no indicador. Você consegue ver o aumento de vendas, que a pessoa passa a ter entusiasmo. Imagina o seguinte, vamos fazer vocês um teste, fazer uma pergunta, pra você entender a importância do entusiasmo. Valmir, no dia que você está voando, você fala, cara, hoje eu estou um avião, você produza 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, quantas unidades produtivas você consegue produzir? Na frente do chefe vai falar 85%. Não. Você acaba não produzindo 50% daquilo que você é capaz de produzir. Zero. Eu produzia zero. Produzia negativo. Às vezes é melhor nem chegar. Porque a energia que você leva pro seu time de vendas ali é tão ruim. O cara também tá tendo problema em casa, tá tendo cheio de coisa. Fala, cara, não é que eu não consigo vender, eu não consigo pegar o telefone e ligar. Ou o seu par tá bem, mas você chega lá com uma energia tão ruim que você derruba o cara. Você derruba. Aí sua produtividade cai. E quando você trabalha o mental, você transforma isso completamente. Completamente. É outra vida. É outra história. Mas não é aquela coisa de motivação. Não, é realmente transformar o cara de dentro para fora, né? Nosso programa tem 7 semanas que você vai recebendo, você faz o diagnóstico, a gente vai te passando protocolos específicos liberados na plataforma, que vai levando ele a fazer as reflexões e colocar na vida dele novos hábitos. À medida que ele vai transformando esses novos hábitos, ele escolhe, eu quero começar a parar de beber, eu quero começar a malhar, eu quero começar a meditar, quero começar a ler, aprender uma língua nova, uma habilidade, ele escolhe. A gente ajuda no nosso programa o que a gente chama de fábrica de hábitos. Ele mudar os hábitos dele através do pensamento. Com esse novo hábito, ele começa a ter novos resultados. É como se fosse um OKR da vida pessoal em 90 dias. Então ele fez isso, a gente faz o diagnóstico de novo, vê onde que ele está, ele escolhe mais um ciclo de 90 dias. Então o nosso programa consegue estar dentro da NR1, consegue falar, tá aqui, eu falo, a NR1 eu te dou de graça, de brinde. Eu não estou falando sobre NR1, isso aí você ganha. Eu estou falando sobre você aumentar sua produtividade em venda, diminuir o absenteísmo, diminuir o custo de saúde. É um negócio que nem se falou, a gente pressupõe que a pessoa, ela entra lá, ela bate o ponto dela, chega na empresa 100%, né? Ela falou, pelo menos a gente pressupõe. Eu lembro que antes eu perguntava no WhatsApp a pessoa, oi, tudo bem? Como se fosse
para falar que eu tô perguntando, mas na verdade muitas vezes você não queria nem saber. E hoje às vezes a pessoa não tá bem, às vezes ela realmente tem um problema da família, ou alguém perdeu alguém, ou tá doente. Então realmente essa parte só da pessoa chegar com 10% a mais de energia ou de consciência, e com essa consciência que a gente não controla as coisas que vêm pra gente, mas a gente controla como a gente reage dela. Pô, imagina o que você falou, o meu efetivo ter 10% a mais de energia, de produtividade. Isso mexe no ponteiro, no painel de qualquer coisa. Diretamente. Aí você entende, né, o que a Harvard mostrou, que é 31% de aumento. Outro estudo de Harvard que mostra que você consegue aumentar 37% de conversão em venda tratando saúde mental. Estudo da McKinsey que mostra que se aumenta a inovação tratando saúde mental. Aí eu falo, gente, a McKinsey fez um puto estudo para mostrar que aumenta a inovação. Vamos fazer um estudo mental nós aqui. Estudo mental é o seguinte, você está ali caminhando perto da sua casa, tendo uma ideia fantástica para a empresa. Aí um pitbull solta da coleira e começa a correr atrás de você. Você vai conseguir terminar o pensamento ou vai só correr? Só correr. Por quê? Porque ativa a amígdala, seu general, coloca cortisol, você entra em estado de luta e fuga, você só corre. O que está acontecendo? Nós estamos correndo um pitbull 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não consegue refletir, você não consegue se conectar, você não consegue ter os hormônios adequados. E eu descobri que existem 3 chaves fundamentais que te fazem, em poucos minutos, sair do nível de cortisol, adrenalina, noradrenalina e colocar dopamina, oxitocina, serotonina no seu corpo. Passar a refletir. E é isso que eu levo para as empresas. É esse tipo de treinamento que eu levo. Animal. Uma pergunta para os dois para encerrar. Roberto, uma pessoa consegue motivar a outra? Cara, total, assim, você consegue, cada um teve um pouco de, minha opinião de vendas aí é realmente que um pouco que nem o Léo falou, é energia, eu já falei isso pra você, a gente tem que estar energizado para conseguir passar essa mensagem da forma correta, liderar, eu nunca tinha feito essa analogia, mas também, os grandes líderes, você sente realmente essa transferência de energia, essa crença tão forte na missão que ele tem, na visão que ele consegue engajar a pessoa para seguir ele, né, para montar. Então consegue sim. Você só tem que fazer, você tem que ter coerência, né, do que você é, do que você fala. Você não pode falar que você fala uma coisa e faz outra coisa, porque isso daí não diz a verdade. Então você presumindo a verdade, você sendo uma pessoa respeitosa com os valores, você consegue sim tanto ajudar e passar energia, motivar, como você consegue também destruir. Então, assim, a gente, principalmente que está em cargos de liderança, a gente tem que se policiar todos os dias, porque às vezes a gente pode estar entrando num caminho errado, e um caminho errado nosso leva muita gente para o precipício. Então é muito importante a gente sempre estar buscando conhecimento, buscar o que a gente não está fazendo, porque todo mundo erra, não existe nenhum cara que não erra, então todo mundo erra, e está se preparando para o próximo nível, né? Então, assim, esse que é o meu desafio pessoal, é esse, como eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia para poder contribuir para os nossos liderados aí e conseguir passar essa mensagem, essa energia aí, esse entusiasmo aí para os nossos clientes, para o nosso canal de vendas aí e para os nossos colaboradores. Léo, vou engajar 2 perguntas para você. Alguém consegue motivar alguém? E o que é entusiasmo para você? Entusiasmo é energia. É vontade, é fé, é você somar isso tudo e alinhar isso numa direção. É você viver uma vida com intencionalidade. Você ter corpo, mente e alma alinhados de uma direção. Então, o Roberto trouxe algo muito interessante. Como é que você engaja alguém? A parte da coerência é fundamental. Então, quando a gente leva o treinamento, a primeira parte é como que você se inspira para inspirar? Como é que você precisa inspirar meu time? Como é que eu inspiro meu time? Vai lá, inspira seu time. Isso vem de dentro. Isso é a hora que você conecta com aquele propósito, com aquele servir. E você vai naquilo com uma fé absoluta que aquilo vai acontecer. Aquilo já aconteceu dentro de você. Thomas Edison inventou a lâmpada dentro dele. Ele já via o mundo iluminado antes dele fazer a primeira lâmpada. E ele tentou 1000 vezes fazer aquilo e não conseguiu. Ele falou, mais uma forma de não fazer. Vamos até dar certo. Então, quando a gente tem esse entusiasmo, essa garra, essa fé, e a gente vive com intencionalidade e coerência, é a forma como você engaja as pessoas, como você muda. Você arrasta pelo exemplo. Então, primeiro você coloca a máscara em você.
depois você traz as outras pessoas. Então o que a gente leva no nosso treinamento é exatamente, vamos fazer com a liderança, para você engajar a sua liderança, transformar o ser humano que é cada um do líder e a partir daí você engajar. Isso é completamente possível e a gente vê isso o dia inteiro. E alguém motiva alguém? Mais uma vez, né, eu acho que engajar e motivar, trazendo dentro do mesmo sentido. A motivação, mais uma vez, qual que foi sua resposta? O que é venda? Contar uma boa história. Como que você motiva? Contando uma boa história. Como que você conta uma boa história? Você estando inspirado, conectado para contar essa história. Papo agradável aqui com o Roberto Ranieri, nosso VP, e com o Léo Simão. Você pode acompanhar no Spotify. Uma mensagem ótima para vocês. Plena saúde aqui no Corá 2025 e 2026 estaremos de volta. Léo, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Que venham os próximos capítulos desse bate-papo que é impressionante. Quem quiser nos acompanhar e ver os nossos podcasts, está em Léo Simão Estoico no Instagram e dentro do Spotify, Meditação Estoica, pode ter as pílulas diárias também. Muito bom. Roberto? 2026 aí, a gente já vem contando a história do resultado aí do Léo junto com a gente aí e espero com um projeto muito maior aí para os nossos colaboradores e clientes. Até o próximo Deus episódio. quiser. Valeu. Obrigado. Boa.